Olá, turma! Hoje a gente vai falar sobre matemática, parte da matemática 1. Aqui a gente vai falar hoje sobre conjuntos e as operações que envolvem os conjuntos, como união, interseção e diferença de conjuntos. A primeira coisa que a gente vai verificar agora é a definição de conjunto. Conjunto, toda e qualquer coleção de elementos, podem ser números, objetos, figuras, pessoas, etc. A primeira coisa que você vai analisar, que já existem alguns conjuntos, os chamados conjuntos numéricos usuais. O primeiro conjunto numérico são o conjunto dos números naturais, que é o N. Exemplo, são os conjuntos dos números inteiros contendo zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Segundo conjunto seria o conjunto dos números inteiros, que é o conjunto Z. Seria desde os números negativos até os números positivos, estão vendo? Todos eles inteiros. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, todos eles contendo zero. Se você não quiser ter o elemento zero, é só você colocar um asterístico aqui em cima da letra, tanto no N quanto no Z, tá? Terceiro conjunto seria um conjunto dos números racionais, é simbolizado pela letra Q. A conjunto dos números racionais é uma divisão entre dois números que pertencem ao conjunto Z, tá? Com exceção do zero, tem até o asterístico aqui, ou seja, é um número inteiro dividido por outro número inteiro, podendo ele ser negativo ou positivo, tá? E o próximo conjunto seria o conjunto dos números irracionais, representado pela letra I. São aquelas raízes que não têm valor exato, tá? Como sendo raiz de 2, raiz de 3. A raiz de 3 aqui, ela vale 3,14 aproximadamente. Tá vendo que é uma dízima periódica infinita? Então, é um exemplo de número irracional. E o último conjunto seria um conjunto dos números reais, que é simbolizado pela letra R. O conjunto dos números reais é a soma de todos os outros conjuntos anteriores. É a soma dos naturais, dos inteiros, dos racionais e dos irracionais. A soma de todos eles é o conjunto dos números reais. E aqui, para demonstrar para vocês que é a junção de todos os números, tá vendo aqui, ó? Números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e o R, que é a soma de todos eles juntos, tá? Agora, qual é a relação entre um conjunto e um elemento? Aqui, primeira relação seria a pertinência. Vocês podem verificar que tem dois símbolos, o E, que significa pertence, ou um E cortado, que significa não pertence. Coloquei aqui embaixo a definição. A pertinência, ela indica se o elemento pertence, que é simbolizado pela letra E, ou não pertence ao determinado conjunto. Por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui. O conjunto D, que é simbolizado por letra maiúscula, ele tem 4 elementos no seu interior. Tem as letras W, X, Y e Z. Então, a gente vai usar a letra E cortada, que é não pertence, e E sem estar cortado, que simboliza pertence. Aqui significa, a letra W, ela se encontra no seu interior? Se encontra, ela é a primeira letra. Então, a gente diz que o elemento W pertence ao conjunto D. Tá até escrito aqui embaixo, W pertence ao conjunto D. Agora, a segunda conclusão, a letra J, ela tá aqui dentro do interior do conjunto D? Não. Então, a gente diz que a letra J não pertence, que é o E cortado, ao conjunto D. Tá até aqui escrito. J não pertence ao conjunto D. Coloquei um segundo exemplo já agora com números, tá? Aqui meu segundo exemplo diz que o conjunto A, quais são os elementos do conjunto A? Os elementos do conjunto A, eles pertencem ao conjunto dos reais, que são aqueles números inteiros positivos, tá? E o valor que está aqui dentro do conjunto A, ele está entre 5, tendo o valor de 5, e está entre 10, tendo o valor de 10. Então, você pode ler também assim, ó. X pertence ao número dos naturais, tal que x é menor ou igual a 5 e menor ou igual a 10, tá? Maior ou igual a 5 e menor ou igual a 10. Ou seja, quais são os elementos entre 5 e 10 contendo 5 e contendo 10? Então, os elementos do conjunto A, são 5, 6, 7, 8, 9 e 10. São esses elementos aqui. Sabendo esses elementos, o que você pode determinar sobre eles? Pertencem ou não pertencem? O valor 7 está dentro do elemento do conjunto A? Tá. Então, o 7 pertence ao conjunto A. O 15 está aqui dentro? Não, porque ele está fora do intervalo, né? Então, o 15 não pertence ao conjunto A. O 3 ele está aqui dentro?
Não, porque ele é um valor menor do que 5. Então, não está nesse conjunto. Então, a gente escreve que o 3 não pertence ao conjunto A. E o 9 está aqui dentro nesse intervalo? Tá. Está bem aqui. Então, 9 pertence ao conjunto A. É bem simples. Agora, uma coisa que vocês precisam saber é o que significa conjunto vazio. Tá? Conjunto vazio é simbolizado por duas chaves, né? Tendo um espaço vazio no meio, ou um zero cortado. Esse zero cortado não significa que ele tem o elemento zero. Zero cortado é que ele não tem nada no seu interior. E o que significa um conjunto vazio? Existem alguns conjuntos que são representados por uma propriedade onde não é possível gerar elementos. Aí eu coloquei um exemplo. O conjunto A, ele tem elementos que pertencem aos números naturais, tal que o x está entre 1, sem conter o 1, e está entre 2, sem conter o 2. Só que ele faz parte dos números dos inteiros positivos. Quem você pensaria que estaria entre 1 e 2 seria 1,5, mas o 1,5 é quebrado, ele não faz parte do número dos inteiros. Então, aqui você não tem nenhum elemento, tá? Como números naturais faz parte dos inteiros positivos, esse daqui que está entre 1 sem conter o 1 e está entre 2 sem conter o 2, não existe. Então, o conjunto A é um conjunto vazio, representado por duas chaves com espaço no meio, ou representado por um zero cortado. Ele não existe, não tem elemento que pertença ao conjunto A. Agora, a gente vai analisar o que é um subconjunto, tá? Subconjuntos, ou subconjunto, é um conjunto que possui elementos de outro conjunto. Por exemplo, aqui você tem que o menorzinho é o conjunto dos números naturais, o médio é o conjunto dos números de Z e o maior é o conjunto do número do Q. Então, o que você pode dizer aqui? Que o N está contido em Z e o Z está contido em Q. O N não está aqui dentro do Z e o Z pertence ao Q. Então, você pode dizer que o conjunto dos números naturais pertence ao conjunto do Q também. Então, agora, a gente vai analisar a próxima relação, que é a inclusão, tá? Aqui, o que você tem essas letras aqui? Esse C significa estar contido. Esse C cortado significa não está contido. E esse C, ao contrário, simboliza contém. Então, aqui, inclusão. Ela indica se um conjunto está contido, que é um C normal, não está contido, que é um C normal cortado, ou se um conjunto contém o outro, que é o contém, significa um C ao contrário. Aqui eu coloquei esse mesmo exemplo, tá? Dos três conjuntos, um dentro do outro. Aqui o N está dentro do Z, que está dentro do Q. Então, quais são as conclusões que a gente tem aqui? Que o N está contido em Z, porque está dentro do Z. O Z está contido em Q, porque o Z está dentro do conjunto Q. E a última conclusão é o N, que está contido em Z, e o Z, sabendo que ele está dentro do Q, a gente também pode concluir que o conjunto N está contido dentro do conjunto Q, que é o maior, tá? Aqui eu coloquei valores para vocês como outro exemplo, tá? Aqui o conjunto A. O conjunto A, ele possui todas as vogais que nós conhecemos. A, E, I, O, U. O conjunto B, ele, além de possuir essas mesmas vogais, ele tem algumas consoantes, tá? M, N e O. O O aqui até repetir. E o C, ele não possui os conjuntos de vogais, ele possui outras consoantes, P, Q, R, S e T. Aí aqui a pergunta é, A e C. O A é aquele conjunto das vogais e o C são o conjunto das consoantes, tá? Então, o que a gente pode concluir? E o B são os conjuntos das consoantes mais algumas vogais mais as consoantes. Vocês podem perceber que todo o conjunto A está dentro do conjunto B, tá? Então, as mesmas vogais A, I, O, U, aqui também tem a I, O, U, só que o B é até maior, tem alguns elementos a mais. Então, a gente pode concluir que o conjunto A está contido dentro do conjunto B. Até escrever aqui. A está contido em B, ou seja, todos os elementos de A estão em B. Você pegar todos esses elementos aqui e comparar no B, estão todos eles aqui, na mesma linha. Estão vendo? E a outra coisa que você pode concluir entre o conjunto C e o conjunto B. O conjunto C são essas vogais, o conjunto B são essas consoantes, desculpa. O conjunto B são as vogais mais algumas consoantes. Só que essas consoantes não têm nada a ver um com o outro. Estão vendo que o conjunto B não tem nada em comum com o conjunto C? Então, a gente pode dizer que o conjunto C
não está contido no B, tá? Porque não tem nenhuma vogal, nenhuma consoante